Está começando mais um episódio do Bacharel Podcast. Se você é novo por aqui, saiba que os episódios estão disponíveis também nas plataformas de áudio, que eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no canal. Então, se você gosta de me acompanhar aqui no canal, é importante que você se inscreva, compartilhe, curta, para que dessa forma o canal possa crescer ainda mais. E meu convidado de hoje, ele já esteve aqui uma vez e ele é do universo das startups. Então eu trouxe ele aqui, convidei para ele bater um papo, para poder trazer mais informações sobre esse universo e que as pessoas têm muitas dúvidas, né? De às vezes ter uma ideia de negócio e quer iniciar, né? Quer transformar numa startup e não sabe como. Então eu já estou com ele aqui ao meu lado. Lúcio Ribeiro, prazer ter você aqui de novo, Lúcio. Prazer, Jaque. Obrigado pelo convite, né? Sempre bom estar falando de startup, de negócio, de empreendedorismo. E a gente já fez um papo tão bom na outra vez, né? Viemos aqui de novo para poder continuar esse papo. Para poder continuar, né? Isso. Esse universo das startups, né? Jóia. Bom, conta aqui pra gente mais uma vez como tudo começou, né? Como que você se encontrou aí nesse universo, que nada mais é também que um empreendedor, né? Porque é também um empreendedor, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas startup também é classificado, sou um empreendedor também? Né? A pessoa que tem uma ideia de negócio sempre é, né, um empreendedor, né? E pode ficar à vontade. Então, eu acho que eu sou um empreendedor, né? Na verdade, quando eu vou passar os meus dados para algum contrato, alguma coisa assim, eu acabo falando que sou um empresário, né? Mas eu me vejo muito mais como empreendedor do que como empresário, de fato, né? Apesar de ser sócio, de estar como sócio de algumas empresas, eu me vejo como empreendedor até serial, né? Já que eu toquei alguns negócios diferentes ao longo da minha trajetória. E aí é engraçado se ver como um empreendedor serial, né? Porque eu vi uma definição recente sobre isso, dizendo que empreendedor serial é aquele que fica sempre buscando um desafio novo, né? Você resolveu um problema ali, já entrou na zona de conforto, você já vai para outro negócio procurando um desafio novo para ser resolvido e tal. Então, eu acho que é mais ou menos assim que eu me defino, já que como empreendedor serial. Isso veio desde novo, né? Acho que desde criança, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu entendi que eu queria ser um empreendedor, eu queria resolver desafio, eu queria propor negócio novo para o mundo e viver disso, né? Queria estar envolvido nesse universo aí. E depois que eu descobri o computador, aí eu entendi que eu queria mexer com o computador. E depois que eu descobri startups, eu entendi que eu queria viver disso, que eu queria estar nesse meio, e é nesse meio que eu estou hoje, né? Empreendendo startups. E como surgiu, assim, a primeira ideia, né? Porque você já teve algumas ideias de startup e já colocou em prática essas ideias, né? Qual foi, assim, a primeira ideia? Quando surgiu isso? Então, é difícil definir qual foi a primeira ideia, né? Porque dependendo do ângulo ali, pode ter ideias diferentes. Por exemplo, na época do colégio, eu gravava CD de música. Eu sei, naquela época era, né? Hoje ninguém usa mais CD, mas na época era muito comum. E na época do colégio, convenci meu pai a comprar uma gravadora, que não era muito barata, e aí uma gravadora de CD. E aí eu gravava CDs em casa e vendia para os meus amigos do colégio. Então, isso aí já foi de alguma forma, um primeiro empreendimento, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz. Nessa época também, na época do colégio, tinha um Mirk, que seria uma espécie do WhatsApp de hoje, né? O Mirk, que era o que a gente usava para se comunicar na internet. E aí eu lembro que eu alugava robôs para canais de Mirk, né? O robô nessa época era uma espécie de vigia do canal. Ele ficava entendendo se ninguém estava fazendo alguma coisa errada, né? É como se tivesse um robô dentro do seu canal do WhatsApp hoje, entendendo se não tem ninguém falando alguma coisa errada ali para poder expulsar do canal, só para tentar fazer um paralelo. Aí eu lembro que nessa época também, sei lá, eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, eu alugava robô para poder manter o meu canal, para poder manter o meu site. Então, desde aí eu já empreendia alguma coisa, já vendia, já recebia, já fazia negócio, né? Mas a primeira ideia que dá para classificar como startup, eu acho que veio da faculdade, né? Aqui na faculdade, eu sou de Caruaru, vim para Recife para estudar, e aí eu passei no curso de Engenharia da Computação, aqui da Federal de Pernambuco, e durante o curso a gente tem uma cadeira que é chamada de projetão, né? E aí você tem 6 meses para poder construir uma ideia e colocar essa ideia na rua. Sim. E aí veio o estímulo da faculdade, né? Eu já queria empreender desde sempre,
já entendia que o meu universo era esse de computador, de startup. E aí, quando veio esse estímulo da faculdade, foi onde eu construí a primeira ideia de startup ali, com um modelo de negócio mais bem definido, sabe? E aí, que foi um projeto para a área hospitalar. A gente colocava chips em equipamentos do hospital para poder entender onde é que ele estava, por onde é que ele circulou no hospital. E aí a gente fazia um mapa do hospital, colocava portais e aí entendia para onde o equipamento circulou, porque em hospital é comum hoje ainda das pessoas perderem equipamento, né? Perder o desfibrilador, perder o ventilador pulmonar, a maca. E aí a ideia era fazer com que as pessoas, com que os trabalhadores, né, as pessoas do hospital encontrassem mais rapidamente o equipamento lá dentro. Então foi essa a primeira ideia. As pessoas não têm muita noção, né? Mas é comum isso nos hospitais perder, né? Porque vários profissionais usam, vários médicos usam, às vezes um deixa numa sala e outro, se o hospital é muito grande, né? E essa ideia, ela durou um tempo, essa startup? Como foi? Então, essa ideia, acho que ela foi em 2009, mais ou menos, né, quando eu estava na faculdade pagando projetão. Acho que já tem uns anos, né? 13 anos já. Sim, passa rápido. Passa rápido, realmente. Ela durou um tempo já, que ela durou uns 2 anos ainda. Né? Nessa época eu estava fazendo faculdade de computação, né? E já trabalhava. Eu trabalhava na Iundes, que é uma multinacional, uma empresa muito grande. Acho que ela está em mais de 100 países, eles são bem grandes. Então eu estava já como CLTista na Iundes, na faculdade e tocando esse negócio de fazer rastreio de hospital, né? Quando acabou a cadeira do projetão, a gente submeteu essa ideia para a incubadora do Porto Digital, em 2010, mais ou menos 2009, 2010. A incubadora do Porto, a CAIS do Porto, ela estava sendo inaugurada e a gente foi aprovado no edital da incubadora e a gente foi incubado lá. E aí foi quando a gente começou a colocar isso para frente, né? A gente passou 2 anos incubado lá na incubadora da CAIS do Porto, mas acabou que a ideia não vingou muito além dessa iniciativa da incubadora. A gente tentou fazer algumas coisas, chegou a conversar com um grupo da Bahia, que era um grupo grande de hospital, mas a gente nunca conseguiu colocar essa ideia para a rua, né? A gente nunca conseguiu fazer com que virasse um negócio, assim, né? Que a gente gerasse receita e tal. Ficou mais na parte ali da prova de conceito, sabe? A gente fez alguns testes, mostrou que era viável, mostrou que funcionava. Mas como era uma ideia cara, né, era difícil você trazer alguém. Isso, na época, a gente nem chamava de startup ainda, né? Era empresa de base tecnológica. Não era nem startup ainda. Então era um universo muito hostil ainda, né? Muito distante, né? Há 13 anos atrás, né? Assim, distante do que é hoje, das ideias de negócio de hoje, né? Era muito diferente, né? Porque naquela época ninguém valorizava essas iniciativas ainda. Hoje é muito mais valorizado. Então, a gente estava falando aqui há pouco do investidor anjo. Na época, há 13 anos, o investidor anjo era um bicho super raro. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Então, era muito mais difícil colocar isso para frente. E a gente era 5 estudantes, né? 5 estudantes de faculdade, cheio de boas ideias, com muita capacidade técnica para construir coisas, mas pouca capacidade técnica de colocar essas coisas no mercado, né? Então a gente tem pouca capacidade de colocar o que a gente construía no mercado. Aí acabou que a gente não conseguiu fazer com que isso fosse para o mercado e vender e tal. O custo era realmente alto, porque eram chips nos equipamentos, e tinha um desafio também de implantar isso em um hospital, né? Que é um ambiente super crítico, onde as coisas têm que funcionar dentro de um controle, de um processo mais rigoroso. Então acabou que isso não foi muito à frente, não. Mas como vocês rentabilizavam isso? Como gerava dinheiro para você? Então, a ideia era vender um aluguel, né? A gente comprava, a ideia era um aluguel. A gente comprava os equipamentos, montava o software para poder rastrear os equipamentos, e aí a empresa que contratasse a gente pagava um aluguel pelos equipamentos mais o sistema para poder utilizar. Mas na época que ficou, era dessa forma que entrava a remuneração, o aluguel. Era como a gente pensou, né? Acabou que a gente não conseguiu vender, né? A gente mandou algumas propostas para alguns lugares, mas nunca chegou a implantar de fato esse projeto, essa ideia em nenhum lugar, né? Ficou no campo da ideia ali, da prova de conceito, nunca chegou a ser de fato um negócio, né? Não chegou a virar negócio, né? Até eu brinco, né, que tem um ciclo de vida de uma startup, né? Ela começa com um problema, aí ela vai para uma solução, que normalmente a gente chama essa solução aqui de MVP, que é mínimo produto viável. Aí isso vira um produto, né, que é uma solução com a cara um pouco mais bonitinha. Aí depois é que vira um negócio, né?
Depois aqui vira um negócio, aí você tem as áreas aqui estruturadas, você tem uma área de marketing e tal. Então a gente ficou bem lá no começo, a gente ficou entre a solução e o produto, né? Não chegou a avançar para realmente criar um negócio de fato em cima dessa ideia. Essas incubadoras são bem interessantes, assim, para quem tem ideias de negócio, né? E qualquer pessoa pode ter acesso, assim, se tiver na cidade dela, você sabe informar isso? Pode ter acesso, né? E aí tem incubadoras com perfil diferente, né? A incubadora daqui do Porto Digital, ela é focada em startups, né? Em empresas de base tecnológica, pessoas que mexem com tecnologia. Isso em 2010. De 2010 para cá já mudou bastante, assim. Acho que em 2015, mais ou menos, o Porto abriu outra incubadora focada em economia criativa. E aí, para poder pegar pessoas de outra área que fosse além da tecnologia, né? Alguém que trabalhasse com comunicação, com essa área de economia criativa, né? Que aí envolve várias coisas, né? Pode envolver música, pode envolver vários... Inclusive tem estúdios muito bons lá no Porto Digital, dando suporte a essa área. Então, de 2010 para hoje, até aqui em Recife, a gente tem muito mais opção para quem quer empreender, porque deixou de ser uma coisa tão focada em tecnologia para ser uma coisa mais focada em mudança de modelo de negócio, né? E aí isso pode, né, onde a inovação não está só na tecnologia, onde a inovação está no modelo de negócio também. E aí isso passa a ser muito mais abrangente, né? Tem gente da agricultura propondo coisas, né? Alguém que melhorou o processo de produção de alguma coisa na agricultura pode estar lá, sabe? Então, isso mudou você vê muito. que expandiu, né, a ideia lá deles, né, da incubadora. E aí, pronto, você colocou na gaveta a ideia de rastrear os equipamentos médicos lá, né, no hospital. E aí, você teve outra ideia. Como foi, assim? Como foi seu caminhar aí? O meu caminhar não foi tão linear assim, né? A gente falou aqui de 2 anos como se eu estivesse fazendo só isso em 2 anos. Mas a gente tentou bastante coisa, assim, né? A gente mexeu com a RFID, que era uma tecnologia específica para fazer essa questão do monitoramento de equipamento. A gente tentou aplicar essa tecnologia em outras coisas durante essa época, né? Tentou implantar outras ideias, mas não saiu muito ali do campo da ideia, né? Era alto o custo para poder implantar essa tecnologia, acabou que a gente ficou por ali, porque ninguém estava afim de investir muito num grupo de meninos, sabe? Eu acho que daí tem um aprendizado bem legal que eu acho que vale a pena compartilhar. Foi que já no final da incubação, né, a gente já com 1 ano e meio, 2 anos de incubação lá, ralando, tentando colocar essas coisas para funcionar, né? E aí quando eu falo colocar para funcionar, não é só a parte de tecnologia, né? Não é só colocar, não é só construir o sistema, mas colocar esse sistema na rua, né? Na rua, apresentar, né, para o mercado. Fazer com que o mercado tope comprar aquilo e tal. Essa parte aqui é bem difícil de ser implementada, né? De você conseguir ter sucesso. E aí eu lembro que a gente teve uma reunião com um consultor do Porto, né, da época, era um cara que vinha do Rio para cá, a incubadora tinha recurso, então ele conseguia trazer um consultor a nível nacional para acompanhar a gente, isso era bem, bem legal. E aí esse cara, a gente fazia normalmente reuniões de 1 hora e meia, tentando achar um norte ali para a proposta que a gente estava tocando na incubação. E aí eu lembro que esse cara chegou, sentou para conversar com a gente e ele disse: vocês não estão vendo que isso não é para vocês agora? Aí a gente, como assim? Aí ele, o que vocês estão querendo construir tem um nível de sofisticação muito alto que não está para o que vocês querem fazer agora. Vocês são jovens, esse mercado é um mercado muito fechado. Vocês não têm ninguém para ajudar vocês a colocar esse negócio no mercado. Então, vocês têm que arrumar outra coisa para fazer, assim, tentando simplificar aqui a conversa. E aí a conversa que normalmente que durava 1 hora e meia, ela foi encurtada ali. Acho que ela durou uns 15 minutos só. A gente foi para casa tentando digerir o que ele tinha falado, mas o que ele estava querendo dizer era que a complexidade daquele negócio, né, de uma tecnologia avançada para monitorar equipamento dentro do hospital, que é um ambiente super crítico, para vender para hospitais, que é um mercado super fechado, era muito difícil a gente conseguir implantar isso com o quadro que a gente tinha, com o time que a gente tinha no momento. Ele se referiu a vocês, o time ali, você e seus amigos, que de repente não estavam tão fortalecidos com a ideia, ou em questão financeira, em tudo? Como que ele... Tudo, né? Hoje eu olho para trás e eu entendo o que ele quis falar, assim, mas na hora a gente foi para casa bem baqueado, né, por causa do solavanco que a gente levou ali na hora.
A gente foi para casa bem baqueado, demorou uns dias para poder entender o que ele tinha trazido, e hoje eu olho para trás e eu vejo que realmente a gente estava muito aquém do que era preciso para colocar isso para funcionar, né? A gente tinha que ter mais know-how comercial, mais know-how de mercado, para conseguir emplacar essa ideia e colocá-la para frente. Aí acabou que a gente ficou só na fase do protótipo ali. Esse foi um aprendizado bem legal, foram uns 15 minutos que eu guardo, assim, e que eu falo sempre dessa lição aprendida. É verdade, mas né? foi importante. Porque veio de uma pessoa que já estava, né? Ali naquele mundo e já tinha experiência, né? Isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia de negócio, né? Eu falo até por mim, né? Eu, sei lá, né? A gente quer fazer algo, quer abrir algo e às vezes vem uma pessoa, né? Experiente, nos orienta, às vezes a gente não gosta muito, né? Não quer saber daquela orientação, acha que a pessoa está intrometendo, né? Mas eu acho válido, né? Olhando para trás, eu entendo, né? E eu, hoje, pelo aprendizado que eu tive ao longo desses anos, né? Você tem que olhar para outras variáveis para construir um negócio de sucesso, né? Não é só para você ficar muito focado ali só na parte da construção do sistema, do software, né? Isso vai ser muito limitado, tem que estar bem conectado com o mercado. Então, foi um aprendizado super valioso que eu trago comigo, né? E que eu compartilho sempre que eu posso também. Mas você falou de ideia, né? Então, na sequência, depois dessa Você teve outra, né? Porque eu já sei como é que você é. A gente tem que sair dali. Criativo. Meu pensamento sempre foi empreender, como eu falei aqui um pouquinho antes, né? Desde que eu me entendo por gente, eu queria empreender, então a gente tem que ir para algum lugar. E aí, nós éramos 5 sócios nessa proposta aí para o hospital. Acabou que 3 amigos, né? 3 pessoas no time, foram fazer outras coisas, né? Um foi para São Paulo fazer mestrado, o outro passou na seleção de outra empresa e foi para lá, enfim, cada um tomou um caminho diferente. E ficamos só eu e mais um sócio, né? E o que a gente sabia fazer era software, né? Era fazer sistemas, né? E a gente migrou dessa questão aí de monitoramento em hospital para fazer sistema por demanda, né? Quando chegava alguém querendo fazer um sistema, a gente ia e construía o que a pessoa estava pedindo, o que a empresa estava pedindo, e começou a dar certo, né? A gente começou a gerar uma receita, começou a faturar e tal. Aí, nesse meio, a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, né? Eu tenho uma pessoa para nos ajudar. E essa pessoa, ela tinha passado pelo projetão, que foi o Alisson. E aí, lá no projetão, que foi aquela cadeira que começou isso tudo, aquela cadeira da faculdade que começou isso tudo, ele tinha feito um sistema para fazer compras na área de construção civil. E a construção civil estava em alta na época, ele mostrou para a gente o que tinha feito, o que ele precisava para poder avançar. E aí a gente achou que era interessante, que estava num momento bom para o mercado, e a gente investiu nele, né? Começou a colocar dinheiro lá dentro do negócio dele para poder construir o que ele precisava que fosse construído, assim, para fazer o negócio funcionar. E aí foi uma outra aventura, né? Outra história, outros aprendizados. A gente, né, com essa ideia, a gente foi acelerado no Porto Digital, né? Que é um passo a mais. É como se tivesse uma escadinha, né? A incubação, depois a aceleração, depois investidores aqui. Aí a gente deu esse passo a mais, foi para a aceleradora já, que é um nível mais avançado, com essa ideia de compra para construção civil. E foi legal, a gente também teve muito aprendizado, assim. Eu lembro que na época a gente nem tinha um sistema completo ainda, sabe? Era um negócio muito prematuro, muito embrionário, e a gente estava rolando uma feira muito grande aqui. A intenção era, tipo, ser uma plataforma, né? Uma plataforma de compras para a área de construção civil, para construtoras, né? As construtoras elas usam, o sistema existe ainda, a empresa existe ainda. Eu não estou mais lá, mas ela existe ainda, ainda continua. E aí é uma plataforma para compras, né? Então a construtora entrava, listava o que ela queria comprar, a gente pegava aquela lista de materiais, ia no mercado coletar preço e devolvia para a construtora as opções lá de preço, de fornecedor, para que ela escolhesse qual era o melhor para ela. Mas assim, no começo era muito embrionário, era tudo muito manual, não tinha sistema ainda para fazer isso tudo. A gente fazia na mão. Isso foi em que ano? Foi 2014, 2015, mais ou menos. Parece que não está tão longe, né, 2014, mas assim, hoje essa ideia de negócio é muito mais tranquilo desenvolver. Não, hoje tem muito... você desenvolve, né? Hoje tem vários concorrentes já que fazem isso, né, já amadureceu muito tecnologia e tudo mais, mas 2014, 2015 era muito mais difícil. Era ainda mais lento, né? Era. Aí eu lembro que a gente estava tendo uma feira de construção civil aqui em Recife, que é a FICONS, eu acho, é uma feira enorme, acho que é a maior feira de construção civil do Norte-Nordeste. Nem sei se existe ainda hoje, na verdade, essa feira.
Mas enfim, era enorme a feira. A gente achou que era oportuno colocar um stand na feira. Né? Aí a gente contratou um stand, comprou a área do stand, montou o stand, contratou promotor para poder ajudar a divulgar, fez panfleto, né? E foi para lá vender. Assim, acho que a primeira ideia, a gente teve assim, ficou comigo essa frustração de não conseguir vender, né, de não conseguir colocar na rua, então achava que tinha que colocar mais esforço no vender, então não tinha nem sistema ainda. O comercial, né? O comercial. Exatamente. É. Aí a gente foi para a Ficons com uma estrutura de comercial lá, com stand e tudo mais, panfleto para vender, e foi massa, assim. E essa experiência foi bem legal da Ficons no começo. E surtiu o efeito na época, o stand? Surtiu, foi massa, a gente divulgou bastante a plataforma, distribuiu muito panfleto, conseguiu aumentar a nossa base de fornecedor, né, que a gente precisava de fornecedor para poder devolver a proposta para a construtora. Foi massa, foi bem proveitoso. Então funcionou, né? A ideia funcionou, do stand ali trouxe bastante cliente, né? Trouxe, foi massa. Assim, olhando friamente hoje, né, uns anos de distância, foi uma aventura, assim, né? Se você fosse racional, talvez você não fizesse, assim, mas foi legal, assim, foi muito aprendizado e gerou também retorno pra gente, né? A gente conseguiu aumentar a nossa base. E a rentabilidade desse negócio, dessa plataforma, era tipo uma comissão? Vocês rentabilizavam? Não, a gente pensou em aplicar uma comissão, mas na fase que a gente estava não dava para fazer ainda. Porque a gente precisava investir um pouco mais em tecnologia para conseguir fazer com que o pagamento fosse por dentro da plataforma. Ah, não era? Não era por fora. A gente apresentava a lista e a construtora comprava diretamente do fornecedor por fora, né? Então, a gente falava, ó, esse fornecedor aqui está te vendendo a R$100, esse aqui a 150, esse aqui a 200, esse aqui entrega agora, esse aqui entrega daqui a um mês, esse aqui parcela, e aí ele escolhia de qual que ele queria comprar. E aí ele negociava por fora. Mas qual era a forma que vocês fizeram para rentabilizar? A gente cobrava uma assinatura, né? A construtora pagava... Ah, entendi. A construtora pagava, acho que era, não sei mais, mas sei lá, em valor de hoje era R$300 por mês. Cada pessoa que usava a plataforma pagava ali por mês. Isso, cada construtora pagava um valor aí, que era uns R$300 mais ou menos. Essa era a forma de rentabilizar, né? Isso. Porque às vezes a pessoa tem ideia de negócio e tem que pensar nisso, que é o mais importante, né? Não é? É a base, né? Não dá pra pensar só na solução, né? Tem que pensar em como é que você vai gerar receita, pra onde é que vão as despesas, então tem toda uma coisa aí no meio para poder ser resolvido. Não dá para pensar, não dá para ser desbalanceado, né? Não. Então, são vários eixos aqui que você tem que andar mais ou menos balanceado. E vocês eram organizados com isso? Com todos esses, né? Já que a gente era mais ou menos organizado. Organizado, que eu falo assim, né? Sabia ali dividir o financeiro, o que entrava, o que saía, o que era para reinvestir no negócio, na plataforma. Mas isso era muito organizado. Porque, né, o mais importante para quem empreende não é só o operacional, né? No caso aí da ideia de negócio que era uma startup, vamos dizer assim, não é só isso. Você tem que ter essa coisa da gestão, né? Que a gente bate muito, né? Mas assim, a gente não era muito organizado não, assim, sendo completamente transparente. A gente não tinha uma separação muito certa do que era para fazer o que. Hoje melhorou. Hoje a minha cabeça melhorou muito. Veio a maturidade, né? Mas, e também esse negócio ele não se financiava, né? Ele não se bancava ainda. A gente pegava a grana daquela outra coisa que eu falei, né? Da fábrica de software lá, que a gente fazia software para... Do outro anterior, sim. Isso, pegava dinheiro dessa daqui e colocava nessa proposta aí de construção civil. Até que teve uma hora que esse negócio começou a crescer, né? E ele começou a ter um tamanho que justificava. E aí a gente foi abrir um CNPJ para ele e começou a separar as coisas, né? Até os sócios eram diferentes, né? Aqui a gente aqui na empresa, na fábrica de software, eram os sócios e aqui nessa plataforma eram outros sócios, sabe? Aí começou a separar e aí ela começou a ter vida própria. Foi mais ou menos assim que funcionou. Aí começou a ser outra coisa. Bebe uma aguinha, moço. Pra você molhar a garganta. Mas muito interessante. Essa daí durou alguns anos. Essa ideia tá no ar ainda, né? Ela tá no ar ainda. Ah, ela tá no ar. Tá, ela funciona ainda, os meninos estão lá tocando. Eu fiquei até 2017, né? Eu fiquei de 2014, 2015 até 2016 para 2017. Depois eu saí, fui fazer outras coisas.
Mas a ideia está no ar ainda tem cliente, e os meninos ainda estão lá tocando isso. Eles devem ter aperfeiçoado, né? Eu não sei o quanto mudou de lá para cá, não sei o quanto evoluiu, mas na época que eu estava ainda, a gente recebia sondagens, né, de outras empresas. Eu lembro que a gente fez uma viagem para São Paulo, acho que em 2016, porque tinha um grupo, que era o maior grupo, que era a maior plataforma que fazia a mesma coisa que a gente, nosso maior concorrente, que chamou para conversar, porque eles estavam interessados no que a gente fazia e tal. A gente chegou a ir lá conversar com eles, chegou a negociar uma proposta de investimento para isso. Acabou que nessa época eu saí logo em seguida, não dei sequência. Mas nessa época, 2015, 2016, era um negócio relevante, principalmente aqui em Recife, aqui no Nordeste. Chegou a ser bem reconhecido, né? O pessoal reconhecia, sabia o que era e tal. Depois eu não acompanhei mais. Foi uma decisão pessoal sair, assim? Foi. Você já tinha algo em mente? Não, na verdade tem uma hora que você cansa, né? Tem uma hora que você pode cansar, a depender do quão desgaste você tem, né? Envolvido com o negócio que você tá. E aí teve uma hora que eu tava cansado já, eu tava colocando muita energia lá dentro e não tava sentindo que tava surtindo o efeito que eu esperava. Então eu achei que era melhor ir tocar outra coisa, sabe? Começar. Você consegue, assim, visualizar um momento que de repente você tá com uma ideia de negócio, está com um projeto ali, igual você acabou de citar, né, dessa plataforma, você consegue sentir assim, olha, agora não dá mais para eu desprender tanta energia, vou tomar um outro rumo. Porque às vezes, por que eu estou questionando e te perguntando isso? Porque às vezes a pessoa está com uma ideia, está com uma proposta, está com um negócio, mas assim, aquele negócio está tão enterrado, está tão... Qual, assim, o momento que a pessoa pode ter aquela percepção e de falar, opa, isso daqui já não dá mais? Essa decisão é muito difícil, né? Eu já passei por alguns negócios diferentes. É difícil, não é? É difícil, é bem difícil. Mas você teve uma percepção aí, porque você largou, né? Decidiu. Mas assim, acho que um conselho que eu aprendi é que é melhor você se distanciar por um tempo, sabe? Se você está nessa dúvida, né? Se você está nessa indecisão, talvez seja melhor você tirar uns dias ali de folga para poder se afastar um pouquinho e tentar pensar com a cabeça um pouco mais fria sobre o que é que te interessa e o que não te interessa naquilo que você está envolvido. O que está sendo bom e o que está sendo ruim. Você se afasta um pouco e tenta separar o que é bom e o que é ruim para poder tomar uma decisão. Mas não é uma decisão fácil, não. É uma decisão super difícil e aí você pode levar muito tempo até conseguir ter clareza sobre qual decisão tomar. Com a sua experiência, assim, tem alguns indícios que você já sabe e que você pode passar? Já que tem alguns indícios, né? Deixa eu ver. Acho que quando o dia a dia não está tão legal, quando você leva muito tempo para tentar... Não é só a questão financeira, né? Não. A questão financeira, no meu caso, nem pesa muito, assim, para ser sincero. Assim, o que pesa mais é o projeto, é o propósito, é o que a gente está entregando, é como o time está conectado. Essas coisas pesam mais do que a questão financeira. E acho que o que pesa muito para mim é a questão do time, assim, quando o time está empenhado em colocar aquilo para funcionar. Se tem alguém que você acha que não está dedicando menos energia do que você espera, isso acaba me incomodando muito, sabe? Se eu estou dando o meu máximo ali, estou vendo que a pessoa que é o meu par, que deveria estar tão envolvido quanto eu, não está, então eu já não acho tão legal, isso já me incomoda e se eu não conseguir tratar, pode ser que isso gere algum desconforto maior e acabe fazendo com que eu saia do negócio, por exemplo. Aconteceu já isso, né? Nesse caso foi exatamente isso, né? Eu resolvi sair porque eu estava sentindo que a gente estava em um momento diferente, eu e os meus sócios, e que era melhor sair, deixar espaço para que eles continuassem o negócio. Tem a ver com propósito? Tem a ver com propósito. Tem a ver sim. Eu fiz outras coisas depois daí, né? Inclusive, eu tive um site de fofoca já. Um site de fofoca, olha, na área da comunicação. Eu fui sócio de site de fofoca. Essa eu não sabia, não. Como é que foi isso? Então, nessa trajetória de empreendendo, né? Eu tô achando engraçado. Mas é legal, assim. É bem legal. Não, o entretenimento é legal, né? É massa. Eu gostava bastante, assim. Tem outras coisas que eu não gostava muito, mas era interessante. Aí, nessa trajetória empreendendo, né? Eu saí desse negócio de construção civil, aí eu voltei para fazer uma coisa que eu sabia que ia me gerar renda de forma imediata, né? Que era mexer com
com e-commerce, né, com comércio eletrônico, que era uma coisa que eu já tinha experiência. E aí eu fui para esse local de mexer com e-commerce por um tempo, porque eu precisava de gerar receita para me manter vivo. Sim, com certeza. E aí, na sequência, um amigo me convidou para ser sócio com ele desse site de fofoca. E aí a gente acabei indo eu e o meu sócio, né? Porque quando Era aqui em Recife mesmo? Era aqui em Recife. O nome do site é Tô Chocada. Mas não tem. Tem sim, acho que ele tá no ar. Tem sim. Sério? É porque tu não faz muito tempo, né? Não, foi 2000. Tô chocado? Eu vou entrar pra ver como é que é. Tô chocada, tochocada.com.br. Tô chocado, eu vou entrar pra ver, não conheço não. Aí, isso foi 2017, 2018, por aí, depois que eu saí do corte aqui. E aí, eles me chamaram para entrar nesse negócio e eu achei que era interessante, porque tem não é só o site de fofoca, né? Por trás tem toda uma coisa para poder fazer com que o site funcionasse, né? Então eu achei que era interessante a proposta, achei que era relevante também, e aí fui para lá. Aí eu abri outra empresa. Mas você ficou mais na parte técnica dessa plataforma, desse site? Foi, eu ficava mais na parte técnica. Você não, como repórter não, né? Não. Eu ficava mais cuidando da infraestrutura, ficava mais no back-office ali, cuidando que as coisas estavam funcionando. Sim. E era legal, né? A gente publicou vários sites, na verdade, nessa época, né? A intenção da empresa era trabalhar com conteúdo para gerar acesso e gerar grana em cima dos acessos, né? A gente monetizava em cima dos anúncios que aconteciam nos sites que a gente montou. Então, acho que a gente montou, sei lá, uns 10. Tinha que vender os anúncios. Tinha que vender. Era a forma de rentabilizar. Isso. Mas a gente já tinha compradores na porta, né? Porque a gente quando não achava nenhum comprador que tinha alguma campanha específica, a gente acabava vendendo os anúncios para o Google, para o UOL, para o Facebook, né? Então, se não tivesse ninguém querendo comprar, a gente ainda assim arrumava para quem vender. Por exemplo, se nenhuma cervejaria quisesse fazer uma campanha específica em cima do Tô Chocada, a gente ainda conseguia vender os anúncios para o Google, que pagava menos, mas pagava ainda, dava para rentabilizar. E era legal, a gente recebia em dólar. A gente recebia em dólar, porque essas empresas elas pagam em dólar, ou pagavam, não sei como é que está hoje. E aí o dólar aqui não estava tão bom quanto está hoje, mas estava bom também, em 2018. E aí, quando caía a grana, a gente multiplicava pela conversão do dólar lá, era interessante assim, esse modelo, né? Foi uma experiência massa, mas na sequência o Pierre me chamou para trabalhar no Porto Digital, né? Eu era muito envolvido com a comunidade de startups aqui de Recife, que é a Manguezal, né? E aí tinha um trabalho de comunidade aqui, conhecia todo mundo aqui do Ecossistema de Inovação de Recife. E aí sabia sabia do meu trabalho na Manguezal. Sim. E aí me chamou para ir trabalhar no Porto Digital na área de empreendedorismo, né? Para ajudar a criar novas startups. E eu já tinha passado por todo o ciclo, né? Eu já tinha feito a sua experiência, né? Isso, eu já tinha feito a aceleração no César, a aceleração no Porto, no Google, já tinha sido incubado no ITEP, incubado no Porto, já tinha tocado vários negócios. A gente não falou disso tudo aqui, mas tentou ser uma conversa mais linear, mas eu me envolvi em muitas coisas, então ele entendeu que era oportuno me chamar para ir trabalhar com isso no Porto Digital, né? Estava assumindo lá a presidência. Sim. E aí eu deixei essa empresa que eu tinha fundado com os meninos, né, que trabalhavam com fofoca, com site, com conteúdo. Essa eu gostei de saber. E fui pro Porto, e aí a gente fala, né, que você deixou de ser vidraça deixou de ser pedra para ser vidraça, né? Porque quando a gente é startup, né, e vê uma coisa como o Porto Digital ajudando a fomentar o ambiente, a gente reclama muito que não está fazendo um trabalho direito, né? Sim. E aí, não, isso aqui eles não estão fazendo, isso aqui eles iam fazer, eles não estão fazendo e tal. E aí eu deixei esse local de só jogar pedra para ir ser vidraça lá. É verdade, mesmo mudou as posições. Foi, aí mudei as posições e fui para lá ajudar a fomentar o ambiente de startups aqui. Aí passei um ano no Porto Digital, foi em 2019. Passei um ano no Porto Digital. E aí, nesse ano, a gente passaram 100 startups nos programas do Porto, né? 99 startups no programa do Porto. 100 startups. E aí foi quando eu te falei, né? Que a gente mudou muito de 2010 para 2019, para agora. Porque nesse ano que foram 100 startups, a gente pegou de tudo, né? Startup de base tecnológica, gente que estava na agricultura,
gente que estava na economia criativa, todo mundo que tem alguma inovação em alguma área, que pode ser uma inovação de produção, pode ser alguma inovação no modelo de negócio, passou pelo programa de incubação lá do Porto para ajudar a fomentar o ambiente, né? Ajudar a fomentar esse ambiente de empreendedorismo que a gente quer que cresça, né? Dessas 100 ideias aí, que, né? Daquele momento que você ficou, tinha ideias assim bem diferentes, assim? Tinha, já que tinha de tudo. Tinha de tudo. Conta aí alguma que você achou assim, surreal, vamos dizer assim. Tinha muito que trabalhava com cana-de-açúcar, com produção de cana-de-açúcar. Eu não vou saber os detalhes técnicos, mas era uma inovação para poder ajudar a melhorar, né, a produção de cana-de-açúcar. Era alguma inovação técnica também para melhorar a produção, fazer com que o plantio crescesse mais e melhor. Não vou saber detalhes, mas essa era super diferente, assim. Tinha uma de jogos, né, que era um pessoal daqui de Recife, Sim. e eles faziam os jogos focados em cordel. Né? Era um jogo focado em cordel ali, era bem legal o jogo deles, sabe? Tinha tudo. Aí teve outro pessoal também que foi bem sucedido, que é o pessoal da Mola e Uri, que eu já conhecia eles de antes, eles passaram pelo programa da gente. Depois, recentemente, eles fecharam um investimento alto, né? Eles mexiam com o correspondente bancário. Eles ajudavam a criar ferramenta para o correspondente bancário, né? Para quem quer pegar empréstimo, conseguir olhar lá o cara que quer fornecer empréstimo. Ele tinha um cardápio variado, assim, de bancos e opções para quem quer pegar empréstimo. Eles conseguiram montar essa ferramenta aí para correspondente bancária. E depois eles fecharam a rodada de investimento com valor significativo, assim, relevante. E eles passaram pelo programa da gente lá em 2019, então foi bem variado, assim, teve de tudo. Porque a pessoa que já tá incubado ali, porque a ideia dela foi aprovada, né? Isso. Acaba que é uma chancela, né? Um selo. E aí, quando você fala que você foi incubado no Porto, que você foi acelerado no Porto, isso credencia para os próximos passos, né? Fica mais fácil você conseguir um investidor, porque o Porto já chancelou, né? Alguém já viu o que você está fazendo antes. Aí fica mais fácil você conseguir ir para o mercado, conseguir um investidor. Então, é uma credencial importante. E tem alguma famosa startup famosa que estava no meio dessas 100, que hoje é bastante conhecida, que você se recorda assim? Eu acho que essa, a Mola, assim, aqui eu vi que cresceu bastante de 2019 para cá, mas ela não chega a ser famosa, né? Porque ela está num setor específico, assim, não? Como ela chama isso? Mola. Mola. Mola Corban. Mola Correspondente Bancário. Ah. Aí ela se tornou relevante, né, pelo crescimento que ela teve, mas eu não sei nenhuma não lembro de nenhuma, pelo menos, que ela é famosa, assim, que o público em geral conhece, sabe? São normalmente coisas específicas, assim, um nicho específico, não tem. Até porque aqui em Pernambuco, né, aqui no Brasil até, é melhor que você comece a criar negócios para que seja em formato de serviço para outras empresas, né? Porque só para poder dar um pouquinho dessa comparação, né? Quando você monta uma startup que ela fornece algum produto ou serviço para o consumidor final, como, por exemplo, Uber, né, que você consegue usar no seu aplicativo, no seu celular e chamar um carro para levar do ponto A ao ponto B, né, isso é uma startup para um consumidor final, né, para a gente, para pessoas comuns. Para fazer um negócio como esse, que é usado pelo consumidor final, o investimento é muito alto. Então, investimento de tecnologia e investimento de marketing para colocar isso na rua, né, o investimento é muito alto. E aqui no Brasil, especificamente aqui em Pernambuco, a gente não tem a cadeia completa de investimento para poder fazer com que alguém que tenha a ideia de fazer um produto como esse consiga crescer na cadeia e chegar até aqui em cima, porque não tem, sabe, tem buracos aqui na cadeia, então é difícil você levantar a quantidade de investimento necessária para colocar um produto como esse na rua. Então, é melhor que você crie algum produto para outras empresas, certo? Porque você consegue rentabilizar mais rapidamente, né? Você consegue já gerar receita para o seu negócio na largada, uma receita mais significativa e faz com que você consiga crescer com a própria receita. Um produto para outra empresa. Isso. Por exemplo, Dá um exemplo. Vou falar do negócio que eu estou hoje, né, que é a Beliva. A gente fornece uma ferramenta, uma plataforma para que clínicas de cardiologia façam exames nos seus pacientes, certo? A minha empresa tem uma ferramenta, uma plataforma para outras empresas de cardiologia, para clínicas de cardiologia, certo? Sim.
é mais barato entrar nesse modelo de B2B, né, de negócio para negócio, empresa para empresa, do que construir um aplicativo que os hipertensos iriam usar aqui na ponta, sabe? Porque aqui, para poder levar esse aplicativo para todos os hipertensos, só o que eu teria que investir em marketing seria um valor muito significativo de dinheiro, sabe? Aí aqui no Brasil é melhor que você comece a construir coisas B2B, né, de empresa para empresa, antes de entrar nesse B2C para o consumidor final, porque aqui você consegue já gerar receita e já se manter com essa receita que você gera, porque a cadeia de investimento não está totalmente montada. Então tem um gap aqui que você não consegue ir para o próximo passo de investimento, né, de investidor, porque não está completa a cadeia. Então é melhor ir numa cadência mais intimada para que você realmente consiga crescer. E essa é a sua mais recente ideia, né? Essa é a mais recente ideia, né? Quando eu estou envolvido hoje, né, que é a Beliva, a gente começou fazendo o exame para entender se o paciente é hipertenso ou não, né? Tem um gap no diagnóstico de hipertensão. É muito assunto, né? Não, mas aprofunda um pouquinho aí nessa, que é interessante, né? Então, a gente falou de propósito, né? Eu encontrei bastante propósito nesse negócio que eu estou. Nessa última ideia. Isso, porque a gente começou construindo uma ferramenta para ajudar a diagnosticar a hipertensão nas pessoas. Tem um gap no diagnóstico de hipertensão, porque normalmente o médico usa só a informação de consultório para entender se o paciente é hipertenso ou não. Você chega para a consulta, senta na frente do médico, ele pega o medidor de pressão, veste no paciente e ele faz aquela medição. E aí é comum que o paciente esteja naquele momento com a pressão mais alta ou mais baixa do que o normal, do que ele tem no dia a dia. Isso não significa necessariamente que ele é hipertenso, certo? Para poder ajudar nesse diagnóstico, a gente criou uma ferramenta que faz o monitoramento do paciente durante 5 dias, e aí a gente faz várias medições durante 5 dias e no final compila essas informações para poder ter mais certeza sobre o diagnóstico do paciente, sobre se ele é hipertenso ou não. Aí a gente montou essa ferramenta e começou a oferecer para clínicas no Brasil. A gente tem, sei lá, acho que 1.700, 1.800 clínicas cadastradas na plataforma. Já fez mais de 120 mil exames no Brasil todo. Ela ajuda nas informações. Isso. No armazenamento. Isso. O paciente ele leva para casa um medidor de pressão simples, né, convencional, que ele usaria em casa. O medidor continua o mesmo, né? Isso. E aí ele faz uma série de medições durante 5 dias, e no final a gente pega essas medições, coloca na plataforma e analisa, né? Faz uma análise em cima dessas medidas, né? Dessas informações, para poder entender se aquele paciente é hipertenso ou não, né? E aí isso me entregou muito propósito, sabe? A gente viu crescer rápido, viu que era uma coisa que fazia sentido. A gente publicou vários artigos em cima dos dados que a gente gera na plataforma que comprovam, né, a eficiência do método, né, a gente compara com outros métodos e vê que ele funciona realmente e tal, vê que ela é útil para poder realmente diagnosticar a saúde do paciente, né, diagnosticar a hipertensão do paciente, porque acontece no paciente ir no médico, estar com pressão alta, e depois ir para casa tomando remédio de pressão, sem precisar. Ou então o contrário, o paciente vai no médico, a pressão dele está baixa ali durante a consulta, mas em casa ele é hipertenso. E uma pessoa hipertensa, ele pode infartar, pode ter um AVC, pode ter um AVC e ter uma sequela pro resto da vida. Então, exato. Vem muito propósito, né? Até porque eu estou envolvido de alguma forma nessa área, desde que eu nasci, né? Porque eu me lembro, desde pequeno, o meu pai sempre tomou remédio para pressão. Acho que ele começou a tomar remédio para pressão com uns 30 anos, mais ou menos, até hoje ele toma ainda. E aí eu sempre via ele diariamente tomando aquele remédio, né? Ele falou, é para pressão, é para pressão. E aí, depois eu entendi que meu avô faleceu de um infarto. Aí, eu não cheguei a conhecer meu avô. E agora, recente, minha mãe, em 2017, sofreu um infarto. E esse ano meu pai sofreu um infarto. Então, eu estou muito envolvido nisso, né? Eu acho que eu tenho que entregar alguma coisa relevante nessa área, porque ela me persegue de alguma forma, né? Da hipertensão, infarto, AVC, essas coisas. E aí me vi muito propósito nesse lugar, sabe? Conseguir entregar isso para a sociedade, para mim foi bem importante. De ver ali a situação, né, dos seus pais, você sentia, na hora assim, passava já na sua cabeça, assim? De que forma, vendo ali a situação do seu pai, do seu avô? Não, eu sabia. Assim, ou você teve esse start? Quando
Essa ideia ela começou com o meu sócio, né, com o Aldis, né? Ele tá na área médica, ele é cardiologista. E aí ele me chamou para poder, eu já conhecia ele de outras aventuras, também criando startup, também criando negócio e ideias que a gente tinha junto. E aí ele me apresentou essa possibilidade de plataforma. No começo eu achei que não sabia se ia virar um negócio, né? Não sabia se ia chegar, ia percorrer aquele trilho de problema, solução, produto, negócio, não sabia até onde é que a gente ia conseguir ir. Mas eu sabia que era algo relevante para ser feito, e aí eu topei a ideia de pegar o que ele tinha, né? Eu topei a proposta de pegar o que ele tinha e converter isso num sistema. E aí o negócio foi crescendo, e depois foi crescendo, a gente não teve mais controle de para onde ir, sabe? E eu me vi muito envolvido, porque eu sentia que tinha um propósito interessante ali, sentia que era uma entrega relevante para a sociedade, então isso tudo foi importante para mim. Nossa, com certeza. Uma ideia bem, né? Bem precisa e, como se diz, importante, né? Porque mexe com a saúde, né? Talvez por isso que você se encontrou ali na questão do propósito, né? Isso. E aí tem outras ideias, né? Eu não espero sair da área de saúde tão cedo, porque eu vejo que é uma área muito carente de tecnologia, né? Eu acho que dá para criar muitas propostas, muitas ideias, muitas startups nessa área. E como que você rentabiliza essa? Essa a gente cobra por exame. Cada exame cadastrado na plataforma, a gente vai somando, né? Vai somando, por exemplo, uma clínica faz 50 exames por mês. Sim, Cada exame, eu acho que a gente cobra R$10 por exame, e no final, uma clínica que faz R$50, e faz 50 exames, paga pra gente R$500 por mês aí pra usar. Na hora de rentabilizar, igual vocês chegou à conclusão, R$10 para cada exame para poder rentabilizar essa ideia de negócio e botar para andar. Na hora que vocês pensam em rentabilizar, como que vocês fazem isso? Já que é muito difícil também. Né? Como que, né? É muito difícil também propor modelo de negócio, né, para startup. Assim, a gente acho que dá para começar pelos caminhos mais comuns, né? Por exemplo, cobrar uma assinatura, uma mensalidade, é um caminho que hoje é bem comum, né? Aí eu acho que dá para começar por aí, tentar um caminho mais trivial, de forma que, se você estiver começando um negócio, né, de forma que o valor não seja um impeditivo para o consumidor utilizar, né? Talvez tem muitas variáveis, na verdade, tentar começar. É muita, como fala? Muito detalhe, né? Muito detalhe. Porque depende do tamanho do mercado, né? Depende do tamanho do mercado. Se o mercado for muito pequeno, você vai ter que ter um ticket mais alto. Se o mercado for muito grande, aí você pode diminuir o ticket para poder ganhar na escala, né? Tem muitas variáveis, né? Mas acho que o começo é tentar fazer com que o preço não seja impeditivo para o cliente. E aí, conforme você for entrando, você vai entendendo o que aqui dá para mudar. Nessa startup de saúde, a gente começou com esse valor por transação, né, por exame lançado. Esse valor permanece até hoje. A startup a gente começou em 2018, né? Foi evoluindo ao longo do tempo. Mas esse valor permanece, mas a gente tentou outros modelos de negócio ao longo do tempo. A gente chegou a cobrar uma assinatura por equipamento cadastrado. Aí, uma assinatura não, uma licença. Aí a gente entendeu que essa licença não era vantajosa para a gente, aí já mudou para uma mensalidade. A gente foi aperfeiçoando conforme foi sentindo o encaixe no mercado. Vocês testaram quantas, assim, formas? Acho que umas 3, 4 formas. E assim, ainda hoje eu estou pensando sobre qual é a melhor. O tempo todo. Ainda não é a definitiva ali. Não é. Pode mudar ainda. Pode, com certeza. Hoje a gente tem uma visão muito mais embasada, né? Por exemplo, hoje eu imagino que dá para uma parte da receita pode vir por transação, né, por exame cadastrado, mas eu preciso de uma receita fixa. Eu preciso de um fluxo de caixa mais controlado. Né? Eu preciso entender quanto é que eu vou ter de receita por ano, por exemplo, para poder dimensionar investimento. E aí, por essa necessidade, eu preciso garantir um valor fixo. Né? Então, como é que a gente coloca essa variável do valor fixo nessa equação, para poder entender que em 2022 eu vou faturar tanto de receita fixa, eu posso fazer investimento em cima dessa receita que eu tenho garantida por contrato, sabe, essas coisas. Aí, são muitas coisas para ir equacionando. É verdade. Quando a ideia está incubada, é uma suposição, né? Na incubadora, no Porto Digital, que é o que tem aqui em Recife. Eles ajudam o pessoal ali a entender
como ele vai rentabilizar a ideia de negócio dele? Ajuda. Eles dão sugestão? Dão sugestão. A incubadora, ela funciona em cima de um tripé, né? E aí, o tripé, ela passa por conectar a ideia com o mercado, né? Que aí o porto pode ser uma vitrine interessante para você se conectar com quem está interessado no seu projeto, no seu negócio, para vender, né? Para oferecer para o mercado. Passa por mentoria, né? Pessoas que já passaram por aquilo e que podem ajudar o cara que está começando a evoluir mais rápido. E passa por capacitação, né? Que aí capacitação é, por exemplo, alguém que venha conversar sobre vendas com os empreendedores. Aí alguém vem conversar sobre vendas e falar sobre modelo de negócio. Aí o que é que tem de modelo de negócio hoje, o que é que está funcionando, o que não está funcionando. E aí é uma das capacitações que podem acontecer para poder ajudar o empreendedor que está começando a evoluir, a colocar seu negócio na rua. Esse tripé é importante, sabe? Networking, para entender como é que o empreendedor vai colocar o negócio dele, né? Conectar com o mercado, capacitação e mentoria. É uma coisa importante para você escolher a incubadora que você quer ir, tem que olhar para esses fatores aí. É um grande desafio, né? Essa questão da rentabilidade, não só a rentabilidade, quase tudo, né? Então não é só ter uma ideia, né? Não é só construir o prédio, né? Você tem que construir o prédio e saber vender também. Então, tem que ter capacidade de construir e capacidade de vender para poder realmente entregar, né? Fazer aquela entrega, né? Se fosse no caso de construção civil, seria essa referência aí. Como é que você constrói? Seria esse paralelo, né? E na sua experiência, já com essa bagagem que você tem de startups, você acha que tem que... Não é definitivo aquela ideia. Tem que estar sempre, como fala, renovando aquela ideia, injetando, fazendo investimento para ir melhorando aquela ferramenta, dependendo do que for a startup, né? Não é nada definitivo. Não, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo. A sua cabeça não para nunca de pensar no próximo problema, né? Se você está, assim, só para tentar dar um paralelo, né? Se você está, do que você falou de investir, de crescer, né? Se você está com o mesmo problema há várias semanas, significa que o negócio não está saindo do lugar, né? Se você está tentando resolver o mesmo problema há várias semanas, o negócio não está evoluindo, está travado. Aí você precisa estar renovando realmente, tipo, resolver esse problema e já partir para o próximo problema, né? Porque, na verdade, passa por muito resolver problema, né? Agora qual é o problema? Agora pode ser contratação. Estou com dificuldade de contratação. Como é que eu resolvo isso? Contrato alguém para tocar o meu RH, para ser um headhunter e tentar fazer uma seleção, trazer pessoas melhores para a empresa. Depois pode ser um modelo de negócio. Meu modelo de negócio está me travando. Eu não consigo ter uma previsibilidade de caixa para poder entender quanto é que eu vou faturar ano que vem. Então, é importante que o próximo, que seja sempre um problema diferente a cada semana, para que você não fique travado. E aí isso demanda investimento, né? Pode ser investimento de trabalho, né? Pode ser sua cabeça pensando mais focada em determinado assunto. Pode ser trazer um investidor, né? Pode ser que você tenha chegado num platô ali de crescimento que você não consegue alavancar, não consegue crescer, então talvez você precise de dinheiro para poder dar uma alavancada, ou então de algum parceiro comercial para tentar fazer com que você cresça. Então, é muito de momento assim e não pode ficar parado, não pode estar entrando semana e saindo semana e tá o mesmo problema lá. Isso aqui não pode acontecer. Você sempre faz assim reuniões, que eu falo assim, no dia a dia de vocês lá da startup? Sempre faz reuniões para poder definir, tomar decisões, todo dia tomando decisão, né? Faz reuniões o tempo todo, muitas reuniões, às vezes até mais do que o necessário. Mas e aí elas podem ter contextos diferentes, né? Agora, quando a gente estava começando aqui o podcast, o meu sócio estava mandando mensagem chamando para uma reunião hoje às 8. Quase que atrapalhou o nosso podcast. Foi. Aí a gente, hoje é uma quarta-feira, né? Hoje é quarta. Quarta-feira, a gente está gravando na quarta. No domingo, eu tive reunião até 11 da noite com os meus sócios, né? Agora domingo que passou. Hoje à tarde eu estava reunido com o meu time para poder definir quais são os próximos passos da aplicação, né? Agora no final do dia, eu estava reunido com o time para poder definir o que a gente vai fazer na próxima semana, né? Qual é a missão da próxima semana. Então, é muita reunião dependendo do contexto, com pessoas diferentes, né? Para fazer com que o negócio avance, que ele cresça. É verdade. E com toda essa sua experiência, qual o recado, a orientação que você deixa para quem tem um sonho? Tem uma ideia, mas não tem nada, só tem a ideia.
qual o seu recado, sua orientação? Já que eu acho que eu estou muito envolvido nessa área de startup, de computação, né? Eu acho que quando eu me topei com o computador pela primeira vez, meu pai comprou um computador para mim, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, eu topei com o computador pela primeira vez, eu decidi que era com aquilo que eu queria mexer, né? E porque eu também sabia que eu queria empreender, né? E aí quando eu via que eu tinha um computador, né? Que o computador me conectava com uma janela de oportunidade aí muito grande, né? Aí, né, de fazer coisas, de construir coisas, de empreender, né? Aí eu entendi que eu não precisava de grandes investimentos para começar alguma coisa, né? E bastava o computador e eu e mais algumas pessoas que dava para começar a projetar algumas coisas, né? Então, eu acho que para quem tem vontade de empreender, um computador pode ser um bom ponto de partida, né? Seja para criar uma startup de base tecnológica, seja para criar algum conteúdo e fazer com que o seu negócio avance no conteúdo. Então, e dá para sempre começar com pouco, né? Você não precisa fazer um investimento muito grande para colocar uma coisa para a rua, né? Você pode começar montando um Instagram com conteúdo, você pode, se souber um pouquinho de desenvolvimento de software, construir uma solução para o seu irmão, e aí o negócio vai avançando. O importante é se mexer. O importante é tentar construir, dar o primeiro passo e não ficar parado, que aí o resto vai vindo, sabe? É verdade. Foi ótimo ter você aqui novamente para falar de startup, tanta informação, né? Vou te convidar outras vezes para a gente focar em, de repente, alguma coisa que você acha interessante passar e compartilhar, né? Tá, das pessoas que têm interesse nesse assunto. Tá, Joia, estou à disposição. Tá bom? Mas foi muito bom te rever e ter aqui novamente. Joia, qualquer coisa me chama que a gente troca mais ideia, faz alguma coisa mais focada em algum conteúdo, ou então... Eu vou ver se eu faço uma caixinha de perguntas lá no meu store, para ver se... para cogitar um assunto, né? Alguma coisa que as pessoas têm alguma dúvida, né? Relacionada a esse universo das startups. Joia. Aí eu te chamo novamente. Obrigado pelo convite, é sempre muito bom estar falando de negócio, né? Falando de startup. É ótimo isso, né? É bom que as pessoas aprendam um pouco também, não passem por todos os perrengues que eu passei, né? Se eu puder compartilhar um pouquinho do meu aprendizado, vou ficar feliz. Mas os perrengues faz parte, né? Às vezes a gente quer fugir dos perrengues, mas não tem jeito não. Não, é ótimo, né? É ótimo passar por essas coisas e aprender. Perrengue não é muito bom passar não, mas a gente tem que passar, não tem muita escolha, né? Vamos sair de pé e estar com a cabeça boa para recomeçar sempre. É verdade. Tá bom então, Lúcia. Então, vamos finalizar aqui. E a gente se vê, gente, no próximo episódio. Tchau!